Amigos e amigas da TV do Povo, falar em educação em Nova Friburgo é falar de Alexandre Gazé, falar do professor Robério, da Ângela Fernandes, da professora Francisca, da irmã Selma Galvão, falar de ícones, de homens e mulheres, do nosso amigo secretário Renato Satiro, que constrói a vida de alunos e alunas, consegue levar cultura, consegue levar bons modos, virtudes que com certeza norteiam a vida de todos durante a passagem no planeta Terra. Mas hoje, o nosso entrevistado é um desses homens e mulheres que fazem parte dessa pequena sociedade friburguense responsável pela educação de qualidade. E para mim sempre é um prazer entrevistá-lo, porque ele me remete a mais de 10 anos atrás, quando resolvi montar o meu primeiro canal de TV em nossa cidade. O tempo foi passando, todos conhecem a nossa história, e hoje retorno ao lar aonde eu fiz a primeira matéria para poder levar educação, cultura, pessoas dignas, pessoas trabalhadoras, honestas e que com certeza milhares delas passaram na mão deste homem. São médicos, advogados, juízes, promotores, defensores, todas as pessoas que passaram pelo Colégio Anchieta conhecem mais do que normal, isso porque a inteligência dele é acima da média, o nosso entrevistado. É um prazer, uma alegria de poder dividir nesse dia de hoje essa entrevista com o professor Hamilton Werneck, acompanhado pelo professor Marcos Reis, que é da Universidade Signorelli, que vai ter o prazer, junto com você, de dividir esse momento tão alegre, feliz e de aprendizado que é entrevistar o professor Hamilton Werneck. Tudo bem, mestre? Tudo bem, tudo tranquilo. Azul? Tudo azul, tudo azul, novembro azul, tudo bem? Muito paz, muito prazer. Né? Muito bom estar aqui. Ótimo. Estamos aqui recordando o primeiro programa, né? Sem dúvida. Foi do lado de lá da sala. Eu DVD, gravando DVD. Gravando DVD. Aqui, nesse ponto, não era a sala de jantar, era o escritório. Depois, na reforma, o escritório subiu, ficou dentro do telhado, né? E nós estamos aqui, você já evoluiu de um canal para outro e tudo mais, e está aí no meio televisivo. Isso, bacana. Eu gostaria que o senhor nos remetesse o momento em que o mestre escolheu Nova Friburgo. Eu queria que o mestre falasse, nasceu aonde, estudou aonde, se formou aonde, que a gente pudesse dividir isso com a nossa população novamente. Novamente, né? Geralmente todo mundo sabe. Nasci pertinho daqui. Nasci no município de Duas Barras, no distrito de Monerá, na casa da estação de estrada de ferro. Tá lá ainda. Tá lá ainda. É subprefeitura e tudo mais. Ou seja, o Ordilei da Academia de Letras vai ficar muito feliz. Gente boa. Porque eu nasci ao apito do trem, às 7h30 da manhã, do dia 9 de maio de 1942. Então não nasceu, estreou? Estreiei. E por isso eu estou também no Clube do Trem, esse que está pensando, no museu. Eu tenho muitas coisas relativas à Leopoldina e que eu vou entregar tudo para o museu. Bacana, né? Tem um amigo meu que é entusiasta, o Sávio Neves, que é lá do... Sávio Neves. Lá do Trenzinho do Corcovado. Trenzinho do Corcovado, que é muito amigo do Ordilei. Isso. Né? Então eu fiz até a quarta série primária, eu fiz em Monerá. E a professora Maria Madalena Andrade Melhorança, ela reside em Monerá, tem 90 e tantos anos, é uma pessoa ativa. Que dia que a gente vai lá entrevistá-la, que o senhor falou? Tem que verificar. Ela trabalha ainda na Pestalozzi. Trabalha na Pestalozzi, tem mais de 90 anos, uma pessoa muito ativa. E ela foi a nossa professora. Eu tenho aqui no meu escritório uma foto com ela e mais 5 colegas. Nós éramos 6 na quarta série. Acontece que estes 6 correspondem a uma marca muito trágica da educação. Ué. Porque na primeira série nós éramos 2 turmas de 60 alunos, de 30 alunos. Em 4 anos, 60 foram reduzidos a 6. Caramba.
Então vem a pergunta, para onde foram os outros 54? Foram para a roça, foram para a lavoura. Não é? Alimentar o povo. Alimentar o povo. E naquela época, vamos dizer, a ferramenta que era de fácil manejo era a enxada, era o machado, era a machadinha, não precisava de muito aprendizado para manejar. Hoje já é diferente. Uma criança que saia da escola primária, ela não consegue mais trabalhar no agronegócio. Mas isso não se falava na época. Então lá fiquei, depois eu vim para o Anchieta como aluno. E fiz aqui o curso todo, até o final do ensino médio. Sua mãe e seu pai trabalhavam em que área lá? Minha mãe era doméstica, mas minha mãe era uma verdadeira artesã. Ela e uma cozinheira de mão cheia, doceira. Ela fazia doces e vendia os doces. Ela vendia esses doces na janela da estação e isso aí era uma lanchonete. O trem parava, era o maior movimento que tinha na vila. Então ela sustentava a casa com esta janelinha. Que bacana. Vendendo café com leite, vendendo um bolinho, vendendo um suspiro, vendendo um pastel, tudo feito lá, na cozinha da casa. Além disso, entre um trem e outro, ela bordava. Então ela vendia, ela fazia enxovais para noivas. Há muitas pessoas hoje com mais de 60 anos, casadas, morando aqui em Friburgo, no centro-norte fluminense, cujo enxoval teve grande participação dela. Que bacana. Eu tenho aqui em casa, e o meu neto, quando vem aqui, usa um lençol bordado por ela. Que bacana. Haveria... Traz aquela energia positiva. Exatamente, com aqueles bordadozinhos vermelhinhos num linho e tudo mais. Então, daqui eu fui para São Paulo. Aí veio a formação superior, incluiu o período da Faculdade Medianeira com os jesuítas, depois a Santa Doroteia, aqui em Friburgo. Irmã Selma, Cosmeli e tudo mais. Cosmeli, que Deus o tenha. Exato, fez um grande trabalho educacional nessa região. Foi provincial das Doroteias também. E eu fui fazer a pós-graduação, fazer em Minas. Eu estudei na PUC de Minas e depois fui professor na pós-graduação da PUC de Minas, na década de 70. Bacana. Foi na mesma ocasião em que o Conselho Nacional de Educação me reconheceu como professor para o ensino superior. Aí a vida caminha, você se casa e começa a trabalhar em função da família, dos filhos, da educação. Os meus pais, graças a Deus, viveram muito. Minha mãe faleceu com 95 anos, mas o meu pai foi há 106 anos. Então eu tinha que cuidar deles. Seu DNA é bom, hein? É. Ainda bem que a gente vai ter aqui o seu aqui há bastante 120. Tempo. Isso. É a expectativa. É a expectativa. Isso aí. Não é? Modesta. Não vou dizer 140 como uma certa figura vai parecer nacional. Pode parecer Estou dizendo, mas 120 tá bom. Mas então, eu cuidava deles, tinha que cuidar da família e logo em seguida dos filhos estudando no Rio. Então, praticamente, tudo que se conseguia ganhar era dividido em 3 partes. E assim foi a vida. Quando eu pai? Papai faleceu em 2004, com 106 anos. Que bacana. E a classificação dele? Ele trabalhava com... Ele era ferroviário. Ah, ferroviário. Ferroviário da Estrada de Ferro Leopoldina. Entendi. Trabalhou aqui no Alto da Serra, onde você, Marcos, tem o sítio. Certo. Lá existia Teodoro de Oliveira. Trabalhou em Campos, trabalhou em Friburgo, trabalhou em Niterói. E foi convidado pela Estrada de Ferro Leopoldina para assumir a estação de Monerá, em 1929. E por quê? Porque aquela estação era uma estação de muito movimento, porque por ali saía a produção principal do município de Duas Barras, ou seja, a produção do café. Que bacana. Né? Então, depois que meu pai falece, eu deixo a Secretaria de Educação do município de Friburgo. O senhor foi Eu fui secretário na época do Paulo Azevedo? Exatamente. Fez um excelente trabalho. 4 anos secretário. O senhor e o Gazé. Exatamente. E eu já tinha deixado lá em 1997, princípiozinho do ano,
já tinha deixado o Colégio Anchieta depois de 33 anos trabalhando. Como é que foi essa passagem lá pelo Anchieta? A passagem pela Anchieta foi ótima, porque o colégio em que eu estudei, eu conhecia tudo. Aquelas janelas todas, aqueles corredores todos? Todos, onde é que estava a tomada, onde é que acendia tal luz, sabia de todas essas coisas. Pra tocar aquele vamos prédio dizer, ali não é fácil não. O importante foi o seguinte, como eu conhecia os jesuítas me conheciam, bastava olhar um para o outro que já sabia o que é que estava passando pela cabeça do coordenador geral. Qual era o padre quando o senhor veio? Vários, quando eu comecei como... Passei por vários reitores aqui. Em 1966, o padre Pesce. Gente boa. Depois o Monerá, Luiz Gonzaga Monerá. Depois do Luiz Gonzaga Monerá, o Manuel Madruga. Né? E depois do Manuel Madruga veio o Stanislau. Eu entrei lá na vice-direção do colégio, na direção adjunta do colégio, com o Stanislau. Depois passei um período com o Melcher. Depois do Melcher, voltou o Pesce. E depois do Pesce, o Mendonça. Então eu passei por todos esses diretores. O colégio, ali no final, na década de 90, quando eu estava saindo, ele estava com 2.053 alunos. E com o título de melhor colégio da região. De fato, os resultados eram publicados, era um colégio que tinha uma força muito grande acadêmica em toda a região. Todo mundo queria estudar no Anchieta. E um detalhe, um dos mesmo. trabalhos que eu fazia era em Cachoeiras, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Santa Maria Madalena. Por quê? Não é que eu tenha descoberto. Eu fazia testes com estes alunos e descobri o seguinte: esse aluno tem uma estrutura de inteligência espacial, inteligência numérica, lógico-matemática, mecânica, fantástica. O que ele não tem, porque estudou muito no interior, ele não tem conhecimento acadêmico. Eu digo, quer dizer, se nós conseguirmos num segundo grau, no ensino médio, repor esse conhecimento acadêmico, esse aluno explodirá. Então, um dos méritos que eu considero positivos é o seguinte, é trazer um aluno do interior do estado do Rio de Janeiro, fazê-lo passar por Nova Friburgo e ele concluir o curso de medicina dele na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cita alguns nomes. Citar alguns nomes. É verdade, Marcos, alguns alunos eu me lembro, outros realmente... Milhares deles, né? Pois é. Mas, por exemplo, Maria de Lourdes Batista. É de Belém. Belém? Belém. Tá longe, hein? Passei 40 anos sem ver essa menina. Terra do Carimbó. Terra do Carimbó. O Roberto Robadei. Roberto Robadei, hoje ele é o quê? É o comandante dos bombeiros. É o comandante dos bombeiros. Do estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Ele fez, de fato, vestibular para Física em 1982. Passou para o UFRJ. É daí, dessa região de Cordeiro, Cantagalo. Interessante, às vezes eu digo, bendita a hora em que uma pessoa do setor de comunicação dos bombeiros foi ao colégio e apresentou a profissão de bombeiro. Gostou, fez a carreira toda, está aí. A Maria Inês, de Bom Jardim, que até hoje trabalha na mesma profissão, na parte de arte, é restauradora de quadros. A Renata Richa, Cordeiro. Renata Richa fez um vestibular para Direito na UF. Se você for procurar a Renata Richa hoje é uma delegada da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. A Maria Inês eu já falei. Enfim, eu me lembro de alguns, né? Tem o Dr. Falcão. Dr. Falcão, esse era aqui de Conselheiro Paulino, a família morava lá. Professor de português do pai dele. O pai dele foi meu professor de português e literatura. E eu me comunico com eles até hoje, através de um grupo de ex-alunos do Anchieta e tudo mais. Então, você veja, depois que passa toda esta fase em que você adquire alguma experiência na área educacional, eu começo a partir de 83 a escrever sistematicamente na Voz da Serra, e daí surge o primeiro livro e o segundo. Ensinamos demais e aprendemos de menos. Esse é o primeiro, e o Se Você Finge que Ensina, Eu Finjo que Aprendo,
está com 75 mil exemplares vendidos. Agora, a partir daí... Mas vale lembrar que cada exemplar desse, no mínimo que 10, 20 Ah, pessoas o livro anda. leem. Isso. O livro, como dizem alguns consultores, o livro é o primeiro, a primeira ferramenta moderna que é nômade. Ela é nômade, o livro é nômade. Você já fez e-book deles? Ainda não, Mas vai ainda fazer? não, porque eu tenho os compromissos com as editoras. Esse, Vale por quantos anos? bom, a maioria deles já está vencida, eu posso retirar se eu quiser. Mas ainda não tive vontade, vamos dizer, de retirar. Mas o... Então, aí... Concomitante. Aí, o que acontece? Cheguei a 26 livros e 9 DVDs. Estamos em Marcos conversando. Quantos anos? Hoje, Esses 26 livros. perfeito, de 83 até 2013. Tá? 83 a 2013. Nesse período, 26 livros foram publicados. Estamos falando de 30 anos. 30 anos. E, Quase um livro por ano. Quase um livro por ano. E eu estou completando hoje, neste ano de 2017, 20 anos como palestrante efetivo. Quase todo mês saindo e várias saídas no mês. Amanhã, por exemplo, eu estou indo para Minas. Um parênteses, uma história engraçada na sua palestra. Uma história engraçada Só da minha teve palestra. que, na hora ali, fazer alguma coisa para poder se sair bem. Olha, eu estava na cidade de Improvisou. Jacobina, na Bahia. De repente, no meio da palestra, entrou uma senhora alta, muito forte, marchando, parou diante de mim, bateu o calcanhar e fez continência. Houve um silêncio no auditório. Eu olhei para ela e disse: à vontade. Ela. Deixou-lhe à vontade. Ela Posição colocou-se em descansar. posição de descansar. Sente-se. Ela sentou. Eu disse assim: não tenho mais problema. Ela obedece ordem, contanto que essa ordem seja ao Sim. estilo tiro de guerra. Daqui a pouco ela se levanta. O senhor serviu tiro de guerra? Não. Mas aí... O senhor conhece bem. Conheço bem. Ela se levanta, perfila. Eu disse: à vontade. Meia volta, vamos Retire-se. ver. Tchum, saiu. Você tem que ter essas saídas. O que talvez tenha me ajudado? Não foi faculdade, não foi curso de oratória, não foi nada disso. Eu passei 40 dias no asilo de doidos mansos e inválidos de Jaçanã, São Paulo. Zona Norte de São Paulo. Conheço. Isso foi em 1963. E eu aprendi a compreender essas pessoas que têm problemas mentais. Mas o senhor na hora identificou que ela tinha. Identifiquei, alguma coisa não está funcionando bem. Outras são muito engraçadas, Tipo são o tempo. pitorescas. Por exemplo, em Caruaru, em Pernambuco, eu estava autografando o livro e de repente eu sinto uma mão na minha cabeça. A mão aqui apertava a minha cabeça. Ué. E eu disse: o que foi? E a professora disse: nada não. Eu só estou pegando um pouco dessa energia. E você tem que conviver com isso. Porque o pessoal do interior, eles têm as suas inspirações, Suas crenças. suas crenças. Lá no interior do Mato Grosso, estou conversando com a cacique Miriam, cacique Pareci, professora pedagoga, cuida de 7 escolas indígenas. E ela me leva a Maloca e me mostra tudo na Maloca, computador na Maloca, material de merenda escolar na Maloca, livro para distribuir. Ela que faz essa distribuição toda. E aí, num momento, ela disse: eu aqui na Maloca, eu recordo a vida da tribo. Ali na casa de alvenaria, eu vivo como a civilização atual. Você está vendo alguma coisa diferente aqui perto da minha cama, aí no chão? Eu olhei. Falei: Miriam, há um espaço aqui retangular que parece que tem assim uns 2 a 3 dedos mais baixo. É a única coisa diferente. Ela disse: sabe quem está aí? Uma Falei: cobra. não, mamãe. Ué. Mamãe está sepultada aqui.
Eu falei, mas por quê? Porque nós parecis pensamos da seguinte maneira: se a gente convive na tribo, na maloca, a vida inteira, para que eu vou enterrar distante? Eu enterro perto. O dia que eu durmo aqui, eu durmo ao lado da minha mãe. Isso. Interessante. Sabedoria indígena. Muito Sabedoria indígena, muito Se interessante. fosse a gente, ia pensar que ia puxar a perna de noite. Com a quantidade, outra cultura, com a quantidade de superstições que a gente tem, é isso que acontece. Então, o que a minha vida hoje, quer dizer, por exemplo, estou viajando agora para Minas. Em princípio de dezembro, eu tenho 2 congressos no Pará, um em Tomé Açu e outro na cidade de Belém. Retorno e depois retomo em janeiro. Estarei no dia 22, eu já estou em Cuiabá. Um pouco mais à frente eu estarei com os adventistas de Hortolândia, tenho 3 palestras lá. E aí as coisas vão engrenando para o ano de 2018, que eu espero que seja um pouco melhor do que o 2017. Vai ser. Né? Deve ser. Acontece que nessa fase da vida é a fase que eu considero que eu mais aprendo, porque eu lido numa semana com culturas diferentes, pessoas diferentes, conhecimentos diferentes, costumes diferentes. E o engraçadinho, aquele que começa a fazer pergunta para tentar dar um nó, que é óbvio não consegue. Ah, tranquilo. Pode ser até que consiga em determinados momentos. Eu sempre fui considerado pelos ex-alunos de ensino básico e ensino médio como alguém que era, vamos dizer, espirituoso. Em vez de brigar, tinha outras saídas. Fazia igual o Rio, contornava. Contornava. Eu me lembro que cheguei a uma sala de aula de um colégio de Friburgo e estava uma coisa insuportável, porque eles acenderam 12 barbantinhos. Peito cheiroso, né? Eu cheguei e disse assim: por que vocês estão fora de sala de aula? Ninguém aguenta entrar. Falei, vocês erraram, porque eu gosto desse cheiro. Então vamos para dentro e vamos ter aula. Todo mundo cheira a peito, então. Exato, todo mundo. Entraram democraticamente. Eu fechei as janelas. Respira rápido pra caramba. Exato, fechei as 3 janelas, fechei as 2 portas e aula. Sabe quando que o autor confessou o crime? Tu não aguentou mais. Não, num encontro de ex-alunos do Colégio Anchieta, no dia 9 de setembro deste ano de 2017. Portanto, ele chegou e disse assim: olha, aqueles barbantinhos fui eu. Eu só não vou dizer quem é que colocou Maria Mole na cadeira que a professora sentou, mas o barbantinho fui eu. Então, Se redimiu, então. Se redimiu. A tendência era essa, porque na década de 60, na década de 70, a brincadeira do aluno tinha algo de gaiatice. Tinha aquele negócio também de você botar aquele pelinho de bambu que também. Que coçava, horrível. Agora, da década de 80, da década de 80, mais ou menos, 1985, 86 para frente, as ações começavam a ser maldosas. Rabiscar um carro, né? Então, evidente, professores que não tinham, às vezes, um bom relacionamento com a turma, havia uma certa vingança quanto uma nota baixa, qualquer coisa dessa ordem, né? Mas a minha tendência sempre foi essa. E hoje, a mesma coisa. Então, veja, Cidade de Pelé, 3 Corações, 850 professores. Assunto, disciplina escolar. Eu dando algumas dicas sobre disciplina escolar. De repente, do fundo da sala, sai um avião de papel. O avião atravessa o salão e aterrissa magnificamente bem. Eu acompanhei o avião e também o salão ficou em silêncio sepulcral. Acompanhou o avião e a falta de disciplina. A superintendente daquela região, ela levantou, olhou para trás com uma cara feia e falou: a senhora pode sentar, nós vamos agora continuar a situação. Estou muito feliz. Vamos pegar este avião, porque olha, há muito tempo eu não vejo um avião tão bem feito, que tenha voado tanto e aterrissado tão bem. Pronto, peguei, falei: olha o que está escrito aqui: se tiver coragem, abra.
É claro, todo professor, se quiser manter a disciplina de uma turma, ele tem que sempre ser corajoso. Então vamos abrir. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar a realidade. Então agora vamos ler e a senhora superintendente pode ficar tranquila, porque não foi nenhum ato de indisciplina. Nós preparamos este avião e jogamos que queríamos testar a sua reação para ver se a sua reação estava de acordo com aquilo que você está falando. Que bacana, hein? E o senhor Então daí para cortou a altura. Cortei a altura. Por quê? A tendência de muita gente, o avião caiu, é olhar e dizer, quem foi? A disciplina. Ninguém. E se esta pessoa não tiver condição de se conter e disser uma frase que muitas vezes é dita, por que não aparece um homem para jogar? Para dizer que jogou. E aí Acabou toda a sua técnica. acabou a técnica, porque levanta alguém e diz assim, mas a sala é composta por meninos e meninas. Será que não foi uma menina que jogou e você está desmoralizado? Você está desmoralizado. Perde a tudo. Você não acha a pessoa que jogou, você dá uma bronca em todo mundo quando Que não um merecia. era autor. o implicado, o autor, não é? E você se queima. Ou seja, você tem que tomar cuidado para não produzir em cada aula 35, 40 inimigos, gratuitamente. Aí isso nos remete àquela velha filosofia de para-choque de caminhão. Faças o que eu falo e faças o que eu faço. Foi a sua atitude na hora. Isso, na realidade, isso aí está muito claro nos escritos do Paulo Freire. Que chegue um dia em que a tua fala seja a mais semelhante possível Das à ações. sua prática. Porque quando essas duas coisas não casam, a situação é caótica. As atitudes legitimam a nossa fala e não o contrário. E não o contrário. Não o contrário. A pessoa, por exemplo, viu uma atitude, não é? E aí ela passa a te respeitar. Verdade. Quando, Ela passa quando a é te compatível. Exatamente. com aquilo. O senhor Exatamente. me remete, o senhor está falando que, e a gente demonstrou a quantidade de juízes, promotores, defensores que fazem parte da nossa justiça que passaram pelas Sim. suas mãos. Aqui, por exemplo, em Friburgo, nós temos vários. Entre Édel. eles, o Édel, Um que abraço pro Édel. Saudações tricolores. Saudações tricolores para o Édel, para o pai, para o tio e todo mundo tricolor e eu também. Mas o Édel, eu quando às vezes telefono para ele, eu digo, doutor Édel Nara Ramos, ele disse assim, pode falar Édelzinho, porque eu já conheci a voz. Não é? Mas eu encontro hoje com pessoas, alunos, quer dizer, formados. Aqui, dentro, nesta lista, está no curso de Direito, no curso de Odontologia, quer ver? Isabel Passos Daer. Doutora Isabel Passos Daer da Rocha, juíza de Direito. Deu grandes passos. Interessante, ela faz um vestibular para odontologia. O pai, dentista, aquela primeira influência. Ela começa a odontologia e não gosta da odontologia. Ela deixa a odontologia, mas nesse meio tempo ela se casa com o Dr. Rocha, que é um médico cirurgião plástico, e a Isabel vai para Niterói. Chegando em Niterói, Isabel resolve então fazer a licenciatura em História. E completou, e foi professora de História há muitos anos. E como professora de História, ela começou a se preparar para o curso de Direito. Fez o curso de Direito, completou o curso de Direito. Ela parou todo o trabalho e passou 2 anos se preparando por conta própria para fazer concurso para juíza. Vou ser juíza, E abnegada. é juíza de Direito no estado do Rio de Janeiro. Bacana. Não sei se ela está em Teresópolis, não sei se ela está em Friburgo, mas é uma pessoa de uma capacidade enorme e, além da capacidade, de todo um sentimento humano. Uma outra também, que é juíza em Duas Barras, Gente boa. Gente Deu o título muito de cidadão boa. friburguense para ela. pois é, a, Doutora Maria, fofinha. o apelido é fofinha. Você veja uma juíza de direito,
Como é que você pode na televisão falar o apelido? Não pode. Mas Maria do Carmo Padilha Gerck, hoje ela, além de juíza em Duas Barras, ela está desenvolvendo um trabalho para cuidar de idosos em Duas Barras. Ela cuida de leilão de gado, ela arrecada, vamos dizer, fundos para isso, para aquilo. Ou seja, é uma pessoa guerreira. Mas ela não está ali só para julgar, para dar uma sentença. É muito séria nisso. Ela colocou em ordem, por exemplo, todo o setor eleitoral para verificar quem é que era de lá mesmo, quem é que não era, quem é que tinha título de lá ou não. Arrumou tudo isso em Duas Barras. É muito querida na região. Tem um amigo meu que trabalha com ela lá, o Laudi. Que é irmão do Cláudio Lima. Sim. Cataciano. Exato. Então você veja, essas pessoas a gente observa, pinça um aqui, outro lá, e você diz o seguinte: o trabalho foi bom. Porque além do conhecimento, foram pessoas profundamente humanas, formadas e que estão demonstrando isso no dia a dia do trabalho. Eu queria que o senhor fizesse uma ilação entre naquele momento em que o senhor começou e levou grande parte da vida na educação, onde não se tinha tablet, internet, celular, aliás, Google. O senhor até falou de uma nova tecnologia que daqui a pouco eu queria que o senhor falasse, mas eu queria que o senhor fizesse uma ilação entre aquele momento educacional e os momentos atuais. Houve avanços, ganhos, houve retrocesso, como é que é isso? Houve avanço. Agora, eu fazia uma brincadeira com os alunos, que muita gente dizia assim: ele hoje não quer dar aula. Eu entrava em sala e dizia: preparem perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre qualquer assunto e mandem para cá. Tem que ter certeza da qualificação para poder fazer Primeira coisa, você tem que estar muito bem preparado. Isso. E você não tinha Google, você tinha Barça, né? Você não tinha telefone celular, não tinha tablet, não tinha nada disso. Mas eu me baseava em duas coisas. Eu lia duas revistas que ninguém lia. Uma, eu assinava no início da década de 70 a revista Correio da Unesco. Nunca ouvi falar. Pois é, esta revista em 1972, ela lançou através de um artigo de um arquiteto francês, porque existiam articulistas franceses, árabes, chineses, russos, americanos, chilenos, e a alemães. Língua era? Traduzido tudo para o português. Ah, entendi. Tudo para o português. Então, a revista, em 72, falava, através de um artigo de um arquiteto, que as ruas, as calçadas, tinham que contemplar nos seus espaços a locomoção do cadeirante. Então essas pequenas rampas... Que ano? 72. 72. Muito bem. Essa era uma das revistas que eu tinha como base, porque eu podia complementar muita coisa. E a outra revista era a National Geographic, que hoje você tem até canal de televisão, não é? Vários deles. Então, nas aulas de história e nas aulas de geografia, algumas coisas se processavam. Primeiro, se ele faz uma pergunta, eu tenho condição de corrigir a pergunta feita, porque eu ensinava para o aluno a fazer pergunta. A escola só ensina a dar resposta. Interessante, né? Essa não é uma opinião minha só, o Rubem Alves trabalha isso também. A escola não ensina a fazer pergunta. E na vida, se você sabe fazer pergunta, você consegue chegar a lugares que você pensa não chegar. Pensava não chegar. O grande desafio é saber perguntar. Saber perguntar. Então eles aprendiam com isso, sem perceber, o saber perguntar. Dá para chegar a Roma perguntando. Perguntando, exato. Aí agora, no dia 9 de setembro, conversando com alunos das turmas de 67 a 73, eles diziam assim: como que você conseguia saber tanta coisa? Eu falei: porque eu lia duas revistas que ninguém lia. E elas não eram citadas. E aí eu ia instigando o aluno a ler. A ler jornal, a ler isso, a ler aquilo. E outra coisa, se você percebia entre seus alunos que eles estavam atravessando algum problema acadêmico, pessoal, familiar, quando você pegava um papel de pergunta,
Você podia ler a pergunta que estava escrita. Na realidade, o aluno aprendia a fazer pergunta. Isso era uma coisa muito boa. A segunda coisa é que, ao ler uma pergunta, se eu soubesse que esses alunos estavam passando por alguma situação problemática, ou um relacionamento familiar, ou com um problema de droga, ou com um problema de alcoolismo, ou problema de estudos, alguma coisa, eu às vezes pegava um papel, outro papel, e lia a pergunta que não estava feita, mas que era uma pergunta que, se fosse feita e fosse respondida, ajudaria alguém nesta turma. É uma maneira que você tem de julgar pequenas pitadas educacionais, né, que possam ajudar as pessoas. Então, esses alunos, reencontrando-se comigo agora no dia 9 de setembro, diziam: mas como que sabia tudo? Eu falei: você tem que estar um passo à frente. Você tem que estar lendo, procurando saber para onde que o mundo está andando. E de fato foi no início de 70 que, lendo muito os livros do Alvin Toffler. Quem é Alvin Toffler? Alvin Toffler é um jornalista e sociólogo americano que escreve uma série de livros sobre a virada do século. Mas ele escreve em 70. E acertou muito? Mudança do Poder, não é? É um dos livros muito bons. E, na realidade, eu aprendi ali o seguinte: na virada do século, o mais importante não vai ser a ferrovia, a aquavia, a rodovia, a aerovia. O mais importante vai ser a infovia. Frequência. Informática. A via informatizada. É por aí que você vai se comunicar. Então, prepare-se para isso. Eu comecei a me preparar, comecei a observar essas questões todas e, de fato, eu fiz uma transposição de um mundo de segunda onda para um mundo de terceira onda e de quarta onda com uma certa leveza e facilidade. Reconheço que não consigo convencer muita gente de que isso é necessário, não é? Mas, para mim, foi excepcional, porque o mundo que eu lido hoje é completamente diferente daquele que eu lidava. E a sua pergunta, eu me mantive. Eu me mantive acompanhando, com trabalho, com procura, não é? Com agenda, caminhando. Mas lá atrás não dava para imaginar o que a gente vive. Não. E nem para frente. Não dava para imaginar. Apenas você perceber que você deveria desenvolver algumas qualidades que, conforme o caminho, você utilizaria essas qualidades. O senhor teve o TK, CP500, teve isso tudo? Eu tive... TK90? Não, eu comecei com uma máquina de calcular científica. Sei. Daí, eu pulei para fazer limite, derivada integral. O 2... como chama? É 326? Foi o TK90... Depois o foi TK90 CP500. eu vi, mas o CP500, sim. Isso, e depois o CP500, 286, 286, que nem o lixeiro leva mais. Isso. Né? E aí foi. Depois o 386. 486, 586. Fui Pentium e fui embora. Né? Então... E hoje o senhor quer? Como é que é o nome da tecnologia aí? Essa aí é Raspberry. Raspberry. É uma tecnologia ótima para professores, é uma tecnologia ótima para os alunos. E para acabar essa briga que às vezes a escola tem de proibir o celular. Ué, mas como é que é isso? Facílimo. Pode ter celular na sala então? Pode. É a melhor ferramenta que existe. O senhor autoriza? Eu autorizo. Deixa o celular. Autorizo. Mas o que o senhor faz para poder manter essa Exatamente. Sem estar no WhatsApp? O estado de o celular é a melhor ferramenta que existe para fazer a interface entre computador e televisão. Então você acessa tudo. Se você quiser, com um celular aí, smartphone 5S, 7S, você põe lá dentro daqueles gigas todo o conteúdo do primeiro ano escolar até o final do doutorado. Você põe lá dentro. É um milagre? É um verdadeiro milagre. A escola o que é que faz? Não pode.
e você tem a melhor ferramenta de pesquisa ali. Você traz como aliado. Eu trago como aliado. Não como inimigo. Não como inimigo. Mas a escola e hoje... a escola geralmente proíbe. O Estado de São Paulo, depois da Assembleia Legislativa proibir em todo o Estado, imbecil, há uns 15 dias ou 20, tomou a decisão de permitir para funções acadêmicas. É permitir para isso. Por exemplo, se eu hoje tenho uma avaliação, eu tenho uma prova de física, não é? Ou de matemática, distribuo a prova e deixo o celular com os alunos, de fato o imprudente sou eu. Porque eu sei que aquele aluno é inteligente, ele vai pegar o celular, vai fotografar aquela questão, vai enviar aquela questão para um assistente dele, WhatsApp, pelo WhatsApp. Ele pode ter um assessor virtual, um AV, na China, na Índia. Professor. Rapidamente vem a resposta e ele linka esta resposta para toda a turma dele e todo mundo acerta a questão. Alunos com celular numa sala de aula vão fazer uma prova de matemática, de física, qualquer disciplina, ele não pode ter ali um celular. O celular tem que ficar num local. Vou botar o celular aqui. Porque ele pode fotografar, mandar para um assessor dele e ter todo o resultado. Há um aspecto positivo? Ele aprende a descobrir resposta. Mas isso eu gostaria de fazer com ele como professor da seguinte maneira: ter essa turma toda num grupo de Zap, preparar um problema de geometria tirado da edição Mir na época da União Soviética, que eles pagavam a professores de geometria para ficar inventando problemas mirabolantes, fotografava e dizia: o desafio está aí. Amanhã, na hora da aula, vamos ver quem vai trazer a resposta. Pode consultar o que quiser, o professor que quiser. Enquanto eles estão procurando e consultando, eles estão aprendendo a pesquisar. Eu ia fazer essa pergunta do senhor. Por exemplo, se na vida o profissional tiver um problema, ele pode recorrer ao Google, ele pode recorrer aos universitários, pode recorrer aos amigos e assim biblioteca sucessivamente. Virtual, etc. Isso, na Barça. Sim. E se na vida pode-se fazer isso, por que no estudo e na prova não? Mania de querer criar uma super qualificação da memória. Decoreba. E isso vem de longe. Se você for lá ao Aristóteles, e se for lá ao Sócrates, em que as pessoas tinham a escola andando pelos jardins para lá e para cá, e guardando tudo na cabeça, a maiêutica socrática, no momento em que se falou em estabelecer o império da escrita, esses filósofos foram contra, porque disseram: não vão guardar mais nada, vai estar tudo escrito, vai precisar ler. Hoje não mudou muito. Ele tem um pendrive, não está na cabeça dele, está no pendrive, mas com a quantidade de conhecimento que existe, você consulta o Google, você consulta o pendrive e rapidamente você tem a resposta, não é? Enfim, isso tudo é facilitado pelo próprio celular. Agora, melhor ainda é uma ferramenta chamada Raspberry. Essa é boa, hein? Essa ferramenta é fantástica. Um grupo de professores aprende a lidar com o Raspberry numa manhã de 3h30 a 4 horas, estudando o funcionamento. Trata-se de uma ferramenta que não é muito grande, em que o professor leva as aulas dele ali dentro. Exercícios à vontade ali dentro. E cabe o quê? Cabe em 50, cabe em 100. Ele copia, transporta, envia e tal. No momento em que ele entrar na sala de aula, ele dirá aos alunos: peguem seus celulares, liguem, procurem ajustes. Encontraram o meu... Professor. Aqui está uma intranet. Não é a internet da escola, é a intranet nossa, que é desse aparelhinho
com os aparelhos de vocês. Um Bluetooth, mais ou menos. Via Bluetooth. É por aí, é por aí. Ele entra, ele tem acesso a uma quantidade enorme de exercícios a mais, até do que o livro dele. E a ferramenta é muito esperta. Se o aluno disser, o professor está pensando que eu estou de olho na aula dele aqui no meu celular, eu vou começar a zapear com o meu colega. Ele não consegue. Se ele estiver ligado naquela intranet, ele travou, ele não consegue sair. Então, é uma ferramenta muito boa e ele leva aquela aula para casa. Aí desligou, acabou ali, Desligou. ele continua a vida dele. Ele continua a vida dele, mas a aula está no celular dele. Ele chegando em... Salva. Ele chegando em... Só se ele não quiser salvar. Se ele salvou aquela aula, ele chega em casa, vai fazer um exercício, está com dúvida, ele volta à fala, ao quadro que o professor colocou, o slide que foi colocado no quadro interativo, na lousa interativa, tem tudo ali. Professor, fica muito mais fácil para ele. Dizendo isso, me remete aqui à memória uma curiosidade, assim, que eu imagino que pertine que o senhor está dizendo. Há um ditado semita que diz assim, no hebraico antigo, Talmid Tov Talmidah Babeit. Aluno bom estuda em casa. Me parece que é mais ou menos isso. O aluno tem toda a informação, porque de fato é em casa que ele fixa conteúdo, né? Sim. A questão do aprender passa por várias fases. O que ele aprende na aula? Nada. Na aula não se Eu aprende. acho isso também. Na aula não se aprende. Na aula o aluno entende. O que faz com que ele comece a aprender? Se ele fizer exercício de fixação. Isso ele faz onde? Em casa. Então o ditado hebraico é perfeitamente válido. Depois que ele fez esses exercícios, ou ele fez uma revisão da aula, fixou no cérebro límbico, que é o segundo que se desenvolve. Aí está a memória de curta duração. Mas falta o terceiro passo, que também é em casa. Dormir. Dormiu, os neurônios da memória de longa duração, que está no córtex cerebral, pegam o que está na memória de curta duração e levam para o córtex. Aí ele aprende. Então muitas vezes... Fixa. Vai para a chamada memória semântica. Ele de fato não esquece mais. Agora, se eu fizer, chegar em sala, um aluno que levantou às 4 da manhã, passou o mês inteiro sem estudar, mal tomou café, mal este aluno almoçou, chegou à sala de aula, sentou-se, estudou como um condenado a manhã inteira. Sentou na primeira carteira e virou para o professor e disse assim: começa logo essa prova, senão eu vou esquecer tudo. Eu já sei que ele não sabe. Ele pode ao meio-dia fazer a prova e responder 90% das questões, e às 6 horas da tarde, a mesma prova, ele não responder nem a metade. Por quê? Ele está fazendo prova com memória de curta duração. Ela é rápida, ela apaga. O senhor que começou a informática no início tinha memória RAM, ROM e EPROM. A EPROM era aquela que... Apagava. Isso. Apagava. Né? Então você veja, o processo de aprender, eu diria, a aula é coletiva, o estudo é individual. Se não houver esse trabalho individual, ele não irá aprender. E são propostas antagônicas, porque a aula espera um sujeito passivo. Sim, né? Enquanto que o estudante é algo ativo. Algo ativo. É preciso, inclusive, aproveitar a aula para ensinar o estudante a estudar, ensinar a pesquisar, ensinar a trabalhar em grupo. Não a fofocar, mas a trabalhar em grupo. Por isso é que eu digo, trabalho em grupo é muito bom. Só não pode ser feito da seguinte maneira: vocês resolvam isto enquanto eu fico aqui corrigindo redação. Aí não. Aí você não sabe qual a dúvida que está surgindo em cada grupo. Você tem que ficar circulando. A sua fala me remete ao seguinte: ensino à distância. Qual a sua opinião? Ensino à distância existe desde o século XIX. Ué, não é novo? Não.
É novo, mestre? Não é novo. Ensino à distância é mestre, muito antigo. Me conta essa história aí, mestre. Olha aqui. No Brasil, o primeiro nome do Ministério da Educação foi Ministério da Educação, Saúde, Correios e Telégrafos. E faltou cultura. Sabe por quê? Ah. Porque existia ensino por correspondência que era à distância. Sim. Tinha uns verdade. livrinhos, né? Exato. E sempre foi olhado com desconfiança. Mas era técnico, né? Mas hoje você tem graduação. Hoje você tem graduação, você tem o que Mas quiser. é óbvio com as tecnologias. As não tem como tecnologias, comparar, não tem as como tecnologias hoje permitem que isso aconteça. Os países desenvolvidos, há séculos, têm ensino à distância. comparar. O senhor é favorável, então? Eu sou favorável. Agora, sou favorável pelo seguinte: imagine o Maranhão. Terra do Sarney, E de outros maranhenses. Edson Lobão, Edson Lobão, etc. Flávio Dino. Flávio Dino. Mas o seguinte, Esse é do B. o Maranhão tem perto de 70% do professorado sem licenciatura plena. O Maranhão é um estado comprido. Você não consegue, de modo presencial, fazer a licenciatura de todas essas pessoas. Tem a curta, não tem a... Nem curta você consegue fazer, ele não consegue se deslocar. Eu uma vez estava em Alagoas... Porque lá são rios, não é isso? Alguns Os meios de transporte. Não. Por terra também. Mas em terra, então, terra batida longe. Muita terra batida, muita distância. Essas pessoas não podem parar de trabalhar e só estudar. Então essas cidades de porte médio, Friburgo é uma delas, mas várias no Maranhão, Imperatriz no Maranhão, à noite, a quantidade de ônibus que vem de vários municípios, né? E as pessoas vêm estudar, mas são pessoas que se sacrificam barbaramente, porque eles trabalham de manhã, trabalham à tarde, viajam durante 1h30 ou 2, fazem a faculdade e voltam para chegar em casa depois da meia-noite. E no dia seguinte, às 7h30, estão dentro da escola. Entendi. É sacrificioso. É um sacrifício enorme. Aqui em Friburgo, na região, a gente tem, né? O pessoal veio para estudar na Cândido, na Estácio. Eu até ajudei, na época, a vinda da Estácio para cá. A ideia foi minha. Pois é. Mas eu levei para o Salarino e a gente, de maneira conjunta, implantou. Implantou, Então hoje exato. a gente vê... E esses ônibus todos vêm trazendo pessoas para cá. Muitas prefeituras com essa recessão toda estão com muitas dificuldades em todas as partes do Brasil. E o transporte escolar municipal na cidade aqui é... O transporte escolar, eu tenho experiência dele quando eu fui secretário, era todo FAOL. Hoje em dia, a gente Hoje sabe existe um transporte. Enriqueceu em várias pessoas. Aí. O transporte atualmente ele tem um outro braço que é paralelo Isso. à Friburgo Autônomos Limitada. Na minha época, nós trabalhávamos da seguinte maneira: quanto possível já colocar o aluno perto da escola. Então muitas vezes a gente descobria o seguinte: lá em Vargem Alta existiam alunos que poderiam estudar em Vargem Alta, mas que vinham estudar no Odete Pena Muniz. Por quê? Um bom passeio todo dia. Então nós procuramos fazer o seguinte: o aluno estudar perto de casa, para ele usar o mínimo possível o passe escolar. Paulo Freire também, né? Também. Porque ele, por exemplo, a realidade de quem está em Vargem Alta é diferente da realidade diferente. de quem está em Olaria, É por diferente. exemplo. Nós tivemos na Ele época aprende uma escola de Vargem Alta que estava para fechar. Não tinha aluno. Então eu disse assim: olha, avise com antecedência as famílias que no ano que vem eles serão transportados de Vargem Alta de baixo para Vargem Alta de cima. Próximo. Eu me dei ao trabalho de ir atrás do ônibus com um Fusca e a distância em tempo era de 10, 12 minutos. Não há problema, eles têm o passe. Mas acontece que se você for a Vargem Alta, a folia de reis de Vargem Alta de cima é uma, a de Vargem Alta de baixo é outra. Tem uma... A venda do seu José lá em cima, a venda do seu Miguel aqui embaixo, a igrejinha lá de cima,
a igrejinha cá de baixo, Time de futebol. o time de futebol, a folia de reis, enfim. Mineiro Pau. Mineiro Pau. As famílias disseram, de jeito nenhum. Falei, olha, não Eu temos filmei esse problema algum na manutenção da escola. Eu preciso que a escola tenha em torno de 25 a 30 alunos. Eles simplesmente disseram, deixa que nós vamos resolver o problema. Os pais. Os pais. A escola no ano seguinte tinha 27 ou 28 alunos. É verdade que muitos alunos não gostaram, porque pararam de fazer Passeio. esse passeio. Pararam de fazer o passeio. Mas tinha gente para aquela localidade. Custo-benefício. Custo-benefício, eles não precisavam andar de ônibus. Então, outros, no entanto, com distância maior, usavam o ônibus. Agora, é preciso notar que a realidade também em Friburgo mudou. A quantidade de alunos aumentou, né? A quantidade de gente também Crescei-vos e multiplicai-vos. multiplicáveis. Mas o setor educacional do ano 2000 para 2017, ele cresceu 20%. Acompanhou o crescimento da cidade, professor? Não, acima do crescimento da cidade. Isso é um bom sinal. Quer dizer que mais gente está indo para a escola, mais gente está estudando. A educação infantil aumentou muito. E é a educação infantil que consome maior quantidade de gente. Agora, não sei se foi no estado do Rio ou no estado de São Paulo, que um secretário determinou para cada creche, que a média é esta, uma pessoa para cada 8 crianças. Se você tiver entre 8 e 16, você tem que ter 2. E a determinação foi uma pessoa para cuidar das crianças. E se são 16? Você não consegue com uma pessoa trocar fraldas de 16? Dar mamadeira para 16? Não consegue. Em casa. Só se fosse um povo. Só se fosse um polvo. Né? Mas o povo não é um povo, não tem como. Não tem como. Essa é a questão. Mas é a que consome mais gente. Então, educação é cara. Aí, uma vez conta uma piadinha inglesa que é a seguinte, que saiu o primeiro-ministro na rua, furioso. A educação é cara. A saúde é cara. Aí um transeunte virou para ele e disse, há uma maneira do senhor fazer tudo isso muito barato. Aposte na ignorância e aposte na doença. Vai ser tudo muito barato. E todos Resolvido. Resolvido o Violência. problema. Mas de fato são duas coisas que são caras. Hoje, Inevitavelmente. não são inevitavelmente. gastos, mas são Não investimentos. são investimentos. Que hoje diz o seguinte, o que é necessário para um país ser uma potência? Boa pergunta. 5 coisas. 1, espaço territorial. Nós temos. 2, água. Temos. Seja a água na superfície ou os aquíferos, como o aquífero Guarani. 3, grande quantidade de matéria-prima. Temos. Agora, só você consegue beneficiar tudo isso e transformar isso em bem-estar social se houver saúde, se houver educação. E aí é investimento. Então você não... Eu acho que o quadro brasileiro fica marcadamente comprometido se você engessa a saúde e a educação dentro desses 20 anos de contenção. Porque você não vai conseguir ter um investimento. Dizem alguns da área econômica que poderia tirar de um lugar e passar para o outro. Cada um na sua. Cada um na sua. Né? Agora, o fato é que nós temos que vencer uma barreira que é passar do pesado e barato para o leve e caro. Então vamos lá. Qual a diferença de uma tonelada ou de 1.000 toneladas de minério de ferro que as máquinas retiram e que jogam em esteiras ou em trens e vão para o porto e exportam? Custa barato. Minas Gerais. O Pará, em Carajás, Carajás. mandando para o porto de Itaqui, no Maranhão. Agora, o que acontece na Finlândia?
pouca gente, clima inóspito. A Finlândia nunca será uma potência, mas o seu povo tem uma vida muito boa, porque ele trabalha com o leve e caro. Quanto custa um chip para isso aqui? O Brasil é soja, né? O mesmo tamanho do Exato. chip é o tamanho da soja. Exatamente. Só que o valor agregado do chip é muito maior do que o da soja. Então acontece isso. Para nós passarmos do pesado e barato para o leve e caro, o pessoal tem que melhorar muito o quadro educacional. Se você for a uma cidade do Mato Grosso chamada Tangará da Serra, ela tem 2 faculdades de informática. Quase todo mundo já sai empregado. Sobretudo as mulheres. Sabe por quê? São convidadas a colocar um uniforme, uma bota bastante leve e entrar naquelas colheitadeiras que são do tamanho desta casa e só trabalhar no computador. Quem não estudou, que troque pneu. A Coreia. A Coreia. Então você... exemplo. O Japão, outro exemplo. Como num espaço inóspito produzir tanto? Né? Com um detalhe, que o Japão, por uma questão de honra, dado que o arroz é um símbolo nacional, para alimentação, para bebida, para tudo, eles subsidiam o arroz. Então o arroz que é produzido no Japão, ele é muito mais caro do que o importado. Eles poderiam simplesmente importar arroz, seria muito mais barato, mas seria contra a história, a cultura japonesa. Então, o arroz é subsidiado. Por que nos Estados Unidos subsidia-se a vaca? Cada vaca que o sujeito tem produzindo leite, ele ganha por ano por aquela vaca. Porque ela produz leite, do leite se chega ao queijo, ao iogurte, a todos os outros derivados, e tudo isso é para manter a alimentação a preço baixo. Porque se essas pessoas estiverem se alimentando, essas pessoas vão produzir mais. Aí as pessoas dizem, mas que coisa, como é que eu posso competir com isso? E podem competir porque é um capitalismo moderno. No caso brasileiro é um capitalismo do século XIX. Então o que aconteceu em São Paulo, há uns anos atrás? Pisciane lá se dá bem. Aí já é um problema que eu deixo para a Polícia Federal resolver. Mas o seguinte, São Paulo, Canavieiros, o que o senhor trouxe na marmita? Isso aqui. A partir de amanhã o senhor não tragam mais marmita. Eu trarei a comida para vocês. Contratou quentinhas e todo mundo se alimentava. Deixaram de ser boias frias. Na primeira reunião do sindicato produtor, ô fulano, vocês dois estão deixando a gente mal. Porque agora nós vamos ter que também dar a comida. Que você quer quebrar a gente? Como é que você vai ter lucro? Eu não estou fazendo nenhum milagre. Como eles comem melhor, eles cortam mais cana do que comendo a comida que eles trazem. Então toda esta comida que é uma doação, ela tem um retorno imediato. É a mesma coisa que acontece no Brasil e em vários outros países, com uma coisa que somente uma mentalidade muito ultrapassada defende, que é acabar, por exemplo, com Bolsa Família. Isso está criando vagabundo. Completamente errado. Vai estudar direito a questão. Esta opinião não é minha, é da própria ONU. É da própria FAO. Não começou com o Lula, começou com o Fernando Henrique. Né? Começou com o Fernando Henrique. O pessoal diz, e na realidade, se você pensar, uma vez fazendo uma palestra para o Rotary aqui em Friburgo, dizia, olha, nem a dona Ruth, nem o Fernando Henrique são os pais da criança, nem é o Lula com a dona Marisa. Isto faz parte da seguridade, da segurança alimentar mundial. O México tem 22 anos de Bolsa Família. No final do primeiro decênio, o México não estava indo bem. Aí o México copia do Brasil a reciprocidade. Tem que ter escola e tem que ter vacina. Hoje eles já analisam qual é o perfil físico, de saúde, de conhecimento que
trabalhador mexicano chega à fábrica. Muito melhor do que há 20 anos atrás. Turquia. A Turquia tem, no mesmo tempo que o Brasil, o Bolsa Família. Da seguinte maneira: qual é a região turca mais subdesenvolvida? É a região leste. É a mais dentro da Ásia. Ali também existem muçulmanos radicais que não admitem estudo para as meninas. Quando o projeto começou, 32% das meninas iam à escola. Hoje, 76% das meninas vão à escola. Isso terá uma mudança dentro da configuração social da Turquia. E a mesma coisa vai acontecendo com o Brasil. Islamismo lá. É muito forte. Isso. Agora, a Turquia tem um outro perfil dentro do conjunto daqueles países, porque o Estado é laico. Então, as pessoas dentro da Turquia, se você encontrar com alguém usando o chador, usando a burca e outros tipos de máscaras que são utilizadas tapando o rosto das mulheres, eles são de outros países. Eles não são turcos, porque o turco não usa. Agora, a Índia está copiando do Brasil. E o projeto indiano é imenso, que a Índia tem 600 milhões de miseráveis. Aí você diria, mas escuta, não vai ser um grande investimento, não é demais? Eu falei, não. Quem é que aplaude? O Paquistão aplaude. A China... Você falou tudo. Já pensou 600 milhões migrando na direção de um país qualquer? Nós temos um exemplo no Mediterrâneo, que é uma migração muitíssimo menor, mas já causa problema político, problema para a Espanha, para a Alemanha, para tudo. E outros rejeitando barbaramente. Né? Barbaramente. Você vê uma Sérvia dizendo, não recebemos ninguém. E o Tribunal de Haia condenando à prisão perpétua um general sérvio que massacrou muçulmanos na Guerra da Bósnia. Para você ver que a mentalidade ainda está muito dividida na Europa. Os migrantes chegando à Alemanha e o partido nacionalista contra a migração aumentando seu percentual. A Angela Merkel se reelegeu, mas ela quase não conseguiu em função disso. Ela não conseguiu formar o governo. Então ela está dentro de duas situações. De ontem para hoje, o presidente da Alemanha Federal chamou o partido que não quis compor o governo para exatamente dizer o seguinte: a Alemanha tem um papel dentro da Europa, dentro da segurança política e econômica da Europa, ou nós vamos ter uma coalizão, mesmo torcendo o nariz, ou nós vamos ter que ter outra eleição. E não se sabe se uma outra eleição daria maioria a algum grupo para formar um governo. Mestre, formas de ingresso na universidade. Hoje a gente tem o PAD, hoje a gente tem o Enem e tem várias outras aí. Eu gostaria que o senhor avaliasse isso pra gente. A melhor coisa seria não ter seleção para o ingresso. Mas como é que é isso? Como é que é isso? É ter vaga. É ter vaga. O problema do ingresso no Brasil, com essa concorrência toda, é exatamente porque não temos vaga. Nós temos poucas vagas na universidade, não temos professores universitários. Porque se a pessoa não chegar qualificada, ela não avança no curso, aí por si só para. Depende. O vestibular que ela faz, muitas vezes nada tem a ver com o curso que ela procura. Agora está um pouco melhor. Aconteceu isso comigo. Eu fiz engenharia porque meu tio que falou que era para eu fazer. Pois é. Agora veja bem, uma pessoa que faz engenharia, ele tem que fazer uma prova muito difícil de biologia. Não tem nada a ver. Ou ser reprovado por isso. Ou ser reprovado por isso. Ele jamais... Como eu conheço um psiquiatra no Rio de Janeiro, excelente aluno, Dr. Ricardo Santos, filho do Paulo Santos, que trabalhou anos e anos na Voz da Serra. O Ricardo é psiquiatra e o Ricardo gabaritou a prova de História e a prova de Geografia na UFRJ. Que são as disciplinas... Ele foi empurrado para o UFRJ e conseguiu aquela vaga
por causa de duas disciplinas que não eram específicas da carreira dele. Pode acontecer do lado positivo. E por que acontece? Eu dizia para os alunos, olha aqui, cuide da disciplina que não é específica, porque geralmente a grande massa tem nota baixa nessa disciplina. Inteligente. Se vocês forem bem aí, vocês vão marcar muitos pontos. Não interessa que depois não vejam mais nada a esse respeito. Mas é o que acontece. Mas te alavancou para Alavancou. Muitas vezes uma pessoa chega à universidade e quando ela vai tratar das disciplinas que ela mais gosta, ela não sente falta daquilo que ela não conseguiu aprender no ensino básico. Ou seja, a estrutura da nossa escola básica e média é para selecionar, não é para promover. Esse é que é o grande erro. Então é difícil sair do subdesenvolvimento com esta situação. É difícil sair do subdesenvolvimento pensando que ensino superior é a formação de desempregados. Hoje uma fábrica, por exemplo, de automóveis ou uma fábrica de celulares, ela pode ser que tenha somente engenheiros contratados e pessoas com alta especialização em informática contratados. Enfim. E recebendo salário de... e recebendo salários compatíveis. O que o pessoal aqui não quer é pagar bem. É querer ganhar tudo num momento só. Pega um carro qualquer. Qual é o imposto que é pago? Corta o carro no meio. Corta o carro no meio. A metade é imposto. Qual é o pedaço do carro correspondente ao salário gasto para ele ser produzido? O para-choque da frente ou o para-choque de trás? De novo, mais-valia. Exato. Então, se você fala em mais-valia, vem alguém dizendo, mas isso é marxismo. Sim. É marxismo, sim. Agora, seja inteligente para ganhar. Mas o Marx investia na Bolsa de Valores da época. Pois é. Então você veja, e se o Marx ressuscitasse? Como que o Marx iria hoje cuidar da questão operária com o teletrabalho? Ele diria, não sou marxista. Pode ser. E se anos atrás, 70 anos atrás, você trouxesse o Marx e colocasse numa mesa discutindo com o Stalin problemas políticos? Ele diria, jamais serei marxista. Exato. Porque o Stalin... Na teoria é uma coisa. Exato. Sim. O Stalin não era marxista. Sim. O Stalin era um ditador que só ficou considerado um pouco mais bonzinho porque se aliou aos Estados Unidos para derrotar Hitler. E de fato, se ele não entra, a coisa ficava difícil. Mas de fato, a maneira com que ele conduziu a União Soviética foi de uma maneira draconiana. Com campos de concentração, com muita perseguição, com anexações de pedaços, de territórios, essa coisa toda, a ponto de uma região, por exemplo, a Letônia. Na década de 90, vai de Nova Friburgo fazer intercâmbio no ensino médio na Letônia. De Rotary. Essa foi de AFS. Ilona Szabo, que está na mídia. Filha do Manuel Carlos. Filha do Manuel Carlos e que esteve em Friburgo fazendo conferência recentemente, internacionalmente reconhecida. E toda essa visão internacional vem desse intercâmbio. Bacana. Ilona, vou para a Lituânia, lá se fala russo. Okay? Quando ela se prepara, a União Soviética existia. Quando ela foi, a União Soviética se desmonta. E ela vivenciou isso. Venceu isso. Ela me contou que chegou a um bar para comprar alguma coisa e falou russo. O dono do bar deu-lhe uma bronca. Nós passamos não sei quantas décadas sobre este pessoal mandando na gente. Esta língua a gente não fala. Ela disse, tudo que aprendi de russo tenho que jogar fora. Eu vou ter que aprender A linguagem. E o Manuel Carlos daqui mandava até aquecedor de água para que pudessem no inverno a família toda tomar um banho aquecido. Porque não tinham. As mulheres não tinham
de absorvente íntimo vendido na farmácia. E estamos em 1990. Vale dizer o que o Gorbachev dizia naquele livro Perestroika. Nós somos capazes de colocar um homem na Lua ou em órbita da Terra e fazemos um péssimo liquidificador. Então esse regime não dá mais. E evidente. E aí houve esse desmoronamento. Que, volta e meia, o Putin quer ampliar o espaço. Ele conseguiu a Crimeia. A Crimeia, historicamente, foi russa desde o século XVIII, né? Desde o Pedro Grande, que foi o mais importante dos Romanov. Ele conquista a Crimeia para ter uma área marítima mais próxima do sul e criou uma saída sul. O grande problema territorial russo é que a saída para o mar é difícil. Ou atravessa a Sibéria e vai a Vladivostok, ou vai para o norte, onde as águas são muito geladas. Um grande território. É um grande território, mas não tem acesso ao mar. Então hoje, por exemplo, a armada russa, até hoje, um dos pontos onde ela está mais localizada é o Mediterrâneo. Ela tem que estar fora de lá. Hoje menos porque ela não representa uma potência contra o Ocidente, como já foi. Mas eles têm que ficar fora. Assim como os americanos também têm várias frotas fora, porque eles têm que estar num cenário de uma possível guerra. Não dá tempo para chegar lá. Ou saída para o oceano, não? Saída para o oceano. Não só somente mares interiores estão... O sujeito não pode ficar muito preso a um mar interior. Você imagina mesmo o mar Mediterrâneo. Quem é que vai conseguir passar com uma frota de guerra pelo canal de Suez? Não passa. Não passa. Uma bateria de foguetes resolve o problema. E para Gibraltar? Gibraltar tem uma fortaleza dentro da rocha à prova nuclear. Então também não passa por Gibraltar. Só ficar no Mediterrâneo, estrategicamente, não dá certo. Dá certo para as questões dali. Mas para quadros maiores, não dá. Então é complicado. Professor, eu considero a mãe de todas as virtudes, eu considero a coragem. Uhum. E o senhor está falando de guerra, e me parece que quando se fala de guerra, há uma característica que perpassa todos os grandes líderes da história da humanidade recente. Em plena praça da Paz Celestial na China, um sujeito que nós não sabemos o nome, ficou em frente a um tanque de guerra e aquele sujeito impediu, e ele estava ali diante dos maiores estrategistas de guerra, mas quem foi lembrado foi ele. Uhum. Os grandes homens da história recente também foram marcados pela coragem, que o mundo não registra as atitudes dos covardes. Uhum. O senhor não considera também que, embora o mundo esteja tão esquisito, né? Tão estranho, o presidente dos Estados Unidos, estranho, né? A direita ortodoxa praticamente querendo emergir no cenário político mundial, nesse mundo estranho, a gente não está carente dessa coisa chamada coragem, em todos os sentidos? Tendo a educação. A coragem é algo bem diferente da loucura. O que a mídia passa é que o presidente da Coreia do Norte é louco. Gordinho? É o gordinho, o Kim Jong-un, com aquela cabecinha raspada. Criou-se. O pai também já não era muito. O pai também já era coisa era complicada. Bom, se ele está sendo usado pela Rússia, se ele está sendo usado pela China para fazer um papel que a Rússia não pode fazer, que a China não pode fazer, são outros 500. A impressão que a mídia dá é que é uma loucura, não é um ato de coragem. Não é um ato de coragem. Ato de coragem é o ato do Gandhi, que enfrenta um império sem dar um tiro. Né? Ato de coragem é justamente você, num determinado momento, embora fosse um acerramento da Guerra Fria, o famoso discurso do John Kennedy junto ao muro de Berlim, mostrando, se querem saber qual é a liberdade que eles oferecem, venham a Berlim. Se quiserem saber se as pessoas podem ir de um lado para o outro, venham a Berlim. É
um famoso discurso. Do ponto de vista de oratória, ele é perfeito. Né? Ele é perfeito. Retórica, né? Retórica muito boa. Né? Agora, falta a coragem. E a coragem, ela ao mesmo tempo, ela tem que enfrentar uma força maior, ela tem que ser um Davi contra um Golias, que, em princípio, é muito mais fraco, mas que usa uma estratégia. O Davi, pequeno, tem mais mobilidade do que um Golias daquele tamanho. Mais ágil. Mais ágil. Se você observar, se os gregos foram corajosos contra os persas na batalha de Salamina, na batalha marítima de Salamina, foram. Por quê? Porque a nau grega era menor e a nau persa era muito grande. Uma volta para ser dada pela nau persa demorava muito mais tempo que a nau grega. Sim. Então os persas perderam a batalha ali. Então a coragem, ela não pode estar desligada da inteligência. Senão vira loucura. Senão vira loucura. E aí, hoje em dia, quando se fala em inteligência, você não pode perder a visão do mundo todo. E os atos de inteligência, eles mudam o mundo. Agora uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, professor. Como educador também, o senhor com essa vivência incontestável, tá certo? Conhecido. Se ser feliz é mais importante do que ter sucesso, por que a escola não ensina isso? Porque a escola sempre foi desligada da vida. O que é uma pena. O que é uma pena. A escola cuida, parece-me que as pessoas, aliás, o Ziraldo fez um cartoon fantástico. Viu as crianças, cabeça, tronco e membros, entram na escola e saem todas sem cabeça. Que tinha que ser o inverso. Tinha que ser o inverso. Tinha que ser inteiras. Entendeu? Então, há também, ao longo da história humana... Entrava sem cabeça e saísse com a cabeça. Com a cabeça. Então, não é um quadro de você querer fazer a cabeça, mas a pessoa precisa aprender a pensar, aprender a viver, aprender a ter felicidade naquilo que faz. Daquilo que é. Daquilo que é. A Unesco, desde 1971, já vai tempo, hein? Está tentando que as escolas no mundo atinjam 4 pontos básicos. Que o aluno aprenda a conhecer, que o aluno aprenda a fazer, que o aluno aprenda a conviver e aprenda a ser. Evidente, nenhuma pessoa humana consegue aprender a ser somente com sucesso. Ele tem que ter felicidade. Se esse sucesso não lhe trouxer felicidade, nós vamos ter um monstrinho treinado. Não há coisa pior no mundo do que um monstrinho treinado. Ele sabe muito, mas as bobagens que ele faz, os males que ele causa, são imensos. Então, nas minhas palestras eu tenho uma transparência, um slide, em que de um lado existe uma criança com um celular na mão e na outra um garoto parecendo um mongezinho budista cuidando de um pássaro. Então eu digo, é preciso ensinar com tecnologia, mas educar com sensibilidade. Porque se você não tem esta sensibilidade, você deixa uma grande parte e justamente toda a alma da pessoa contaminada. Então são essas pessoas que não prezam os outros. Quando você analisa, por exemplo, a questão da exclusão, por que o indivíduo fala mal do outro? Por que o indivíduo exclui o outro? Por que o indivíduo não quer saber do outro perto dele? Geralmente é um complexo. Ele percebeu que o outro é melhor do que ele. E percebendo que o outro é melhor do que ele, ele se protege. Agora nós tivemos aí a comemoração do Zumbi dos Palmares e a Fundação Zumbi dos Palmares mandou um texto muito interessante pelo Face e mandou pelo Zap,
que eu guardei nas notas do celular. Um grupo de pessoas não querendo viver com negros resolveu entrar num túnel para sair num ponto das Américas onde não existissem negros. E conseguiram. Quando chegaram lá, começaram a ter problemas. Primeiro, os prédios eram muito altos, mas não tinham elevadores, porque quem inventa o elevador é um negro. A história esconde, mas é uma verdade. E assim ele vai passando uma série de coisas. Tinham que escrever à mão, não podiam usar uma máquina, não havia máquina de escrever, porque também foi inventada por um negro. E aí ele vai colocando uma série de inventos no mundo que foram resultados do cérebro dos negros e que trouxe uma mudança enorme para a sociedade, e eles só perceberam isso quando eles fizeram esta experiência na vida. Muito interessante o texto. Isso me remete também a um texto que eu já li, onde uma pessoa no planeta Terra discriminava os negros e ia à igreja. E quando morreu, foi para o céu. Chegou lá no céu, qual a cor de Deus? Negro. E aí? Aliás, outros dizem que realmente o problema da raça branca é que as pessoas migrando da África para o norte da Europa, com a cor mais escura, ele tinha problema de sintetizar vitaminas. Então foi necessário que a espécie humana criasse um defeito, clareasse para poder sintetizar a vitamina. É vitamina C, A vitamina C e vitamina E também. Porque o problema é o seguinte... Botulismo, não é isso? O sol, ele passa na horizontal. Ele nasce ali e morre ali. Alguns países têm ali um sol a 45 graus, mas nunca 90. A gente estamos Interessante como que isso... culturalmente a coisa é. Você chega no Rio de Janeiro, encontra uma pessoa do Rio que esteve na Finlândia ou na Noruega e trouxe uma touca de lã escrito Noruega e um sol. E ele usa aquilo na praia de Copacabana em janeiro. O cara é louco. Com o calor que está, ele ainda está aquecendo, mas vai cozinhar o cérebro. Oh, mas está escrito o sol e a Noruega? Eu falei, sim, meu cara. Isso na Noruega, onde o sol nasce ali e se põe ali. Ele não está aqui em cima. Você está numa área tropical. Então esse boné confere para a Noruega, que ele ainda precisa esquentar a cabeça, apesar de ser verão. Bacana. Então é preciso a gente notar que o mundo tem as suas diferenças, que as pessoas têm as suas diferenças e que essas diferenças são importantes. Num recente programa também de TV sobre essa questão da exclusão, eu dizia, uma empresa de transporte aéreo contratou anões para fazer a conferência de bagagem no aeroporto. Um ato altamente inteligente, porque o anão está quase do tamanho da mala. E uma pessoa mais alta... Só não pode cair dentro da mala com a mala aberta. Com a mala aberta, senão fecha, fica lá dentro. Mas é o seguinte, uma pessoa como nós levaremos muito mais tempo para chegar à mala e conferir do que ele. Então o sistema fluía com uma rapidez enorme. E muita gente, durante muito tempo, excluía qualquer tipo de deficiência física. Por conceitos. A questão de inteligência conseguiu resolver. O grande eficiência, né? O grande problema, por exemplo, da exclusão, que muitas vezes a escola não trabalha, não lida, é que há um ditado medieval que é muito sério, muito grave. Quando Deus marca, é para o diabo não perder de vista. Isso é do ano 900, 1000. Pois olha, você encontra esta mentalidade no Brasil entre pessoas que nunca pisaram numa faculdade, que nem tem ensino médio, mas tem essa mentalidade. E isso é uma raiz que sustenta todas as exclusões que existem.
Se Deus marcou, é para o diabo não perder de vista. E com esta frase, agradecendo a presença do mestre professor Marcos, a gente pede, infelizmente, chegando ao final do nosso programa, que o professor Hamilton Werneck, que acaba de nos premiar e brindar com a sua inteligência, possa fazer as suas considerações finais e nos prometendo que vai retornar à tela, porque o senhor tem muito o que falar pra gente. Ok, eu agradeço, Marquinhos, essa disponibilidade do Canal 3, né? E estamos hoje aqui recordando a primeira gravação que foi feita quando você trouxe um canal de televisão para Friburgo. Tem tem uns 13, 14 anos. 13, 14 anos, foi num outro ponto aqui da nossa casa e estamos aqui com a mesma liberdade de 13 anos atrás. Eu agradeço muito a sua consideração. Você sempre me prestigiou em Nova Friburgo. Eu não posso dizer nada contra você. Mas o culpado é o senhor. Não. Quem manda ter um belo cérebro, a quantidade de inteligência e principalmente de E olha, eu digo isso para poder... nada mais, nada menos, Marquinhos Medeiros, que é um perigo. Seja sempre meu amigo. Isso, obrigado. Nada. Obrigado. E eu diria para você o seguinte no final, e encerrando e conversando com o telespectador do Canal 3, TV do Povo. TV do Povo. O povo precisa ter hora e o povo precisa ter vez. Mas o povo vai ter mais hora e mais vez se ele tiver oportunidade de chegar às escolas, ser tratado como uma pessoa que vai ajudar a mudança do mundo. Talvez pessoas mais educadas no seu sentimento, consigam inverter um conceito que domina a sociedade de consumo. Nós não podemos continuar mais amando coisas e comprando gente. Tem que ser o inverso. Amando gente e comprando coisas. Obrigado, mestre. Um abraço, muito obrigado, muito obrigado. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TV do Povo, a lente da verdade. Professor Hamilton Werneck, eu nesse pouco tempo que nós passamos aqui, né, assistindo aqui a entrevista, eu posso falar que eu aprendi muito com o senhor. Fico muito feliz. Tem uma frase do professor e teólogo Dietrich Bonhoeffer, que enquanto eu estava ouvindo aqui a entrevista, eu pensei muito nisso. A frase ela diz o seguinte: o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. E até pelo seu depoimento, pelas pessoas que o senhor ajudou a formar, quisera a nossa sociedade do Rio de Janeiro tivessem mais crianças passado através dos seus ensinos. Nós teríamos hoje, com certeza, uma sociedade muito diferente. E eu acho interessante um costume, por exemplo, do povo americano, dos Estados Unidos da América, que sempre que eles passam diante de alguém que serviu em alguma força militar, eles agradecem pelos serviços. E eu queria aqui, em nome do povo de Nova Friburgo, agradecer ao senhor pelos serviços. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Prazer.